Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Débora e nesse treinamento vamos conversar sobre um tema extremamente importante para a vida de qualquer pessoa, o orçamento familiar. A educação financeira é fundamental para que possamos utilizar nosso dinheiro de forma consciente, evitando dívidas e planejando melhor o futuro. Muitas pessoas acreditam que somente quem ganha muito dinheiro precisa se preocupar com finanças, mas isso não é verdade. Independente da renda, todos podem se beneficiar de uma boa organização financeira. Ao longo desse treinamento, vamos entender o que é um orçamento familiar, por que ele é importante, como podemos organizá-lo e quais hábitos podem ajudar a melhorar nossa saúde financeira. Antes de começarmos, gostaria de destacar que a educação financeira não é apenas sobre economizar dinheiro. Ela também envolve aprender a fazer escolhas conscientes, planejar o futuro e utilizar os recursos que temos da melhor forma possível. Pequenas mudanças nos nossos hábitos podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. É por isso que conhecer o orçamento familiar é tão importante para qualquer pessoa, independente da idade ou da profissão. Vamos começar? Agora vou apresentar rapidamente o que veremos nesse treinamento. Vamos entender o que é o orçamento familiar, conhecer seus benefícios, aprender como montar um orçamento simples, descobrir maneiras de economizar dinheiro, entender a importância da reserva de emergência e como definir metas financeiras para realizar nossos sonhos. O que é o orçamento familiar? O orçamento familiar é uma ferramenta que ajuda a controlar todo o dinheiro que entra e sai da casa. De um lado, temos as receitas, que são os valores recebidos, como salários, trabalhos extras, aposentadoria ou benefícios. Do outro lado, temos as despesas, que são todos os gastos realizados ao longo do mês, como aluguel, mercado, energia elétrica, internet, transporte, lazer e outras contas. O objetivo do orçamento familiar é permitir que a família saiba exatamente quanto ganha, quanto gasta e quanto sobra ao final do mês. Sem esse controle, é muito fácil perder a noção dos gastos e acabar enfrentando dificuldades financeiras. Para facilitar o entendimento, imagine uma família que recebe seu salário no início do mês. Se ela não anotar os gastos, pode acabar comprando coisas por impulso e, quando chegar ao final do mês, perceber que não há dinheiro suficiente para pagar uma conta importante. Já uma família que registra tudo o que ganha e tudo o que gasta, consegue identificar onde pode economizar e tomar decisões melhores. O orçamento funciona como um mapa, mostrando exatamente para onde o dinheiro está indo. E por que fazer um orçamento familiar é importante? Existem vários benefícios em manter um orçamento organizado. O primeiro deles é evitar o endividamento. Quando conhecemos nossos gastos, conseguimos perceber se estamos gastando mais do que ganhamos e podemos fazer ajustes antes que o problema aumente. Outro benefício é a possibilidade de realizar sonhos e objetivos. Muitas pessoas desejam comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem ou investir nos estudos, e tudo isso exige planejamento financeiro. O orçamento também ajuda a reduzir preocupações e estresse relacionados ao dinheiro, pois oferece uma visão mais clara da situação financeira da família. Quando sabemos para onde o dinheiro está indo, tomamos decisões com mais segurança. Outro ponto importante é que o orçamento ajuda toda a família a participar das decisões financeiras. Quando todos sabem quais são os gastos e os objetivos da casa, fica mais fácil colaborar para economizar. Por exemplo, reduzir o desperdício de água e energia, evitar compras desnecessárias ou pesquisar preços antes de comprar algum produto. Essas pequenas atitudes, quando realizadas por todos, fazem bastante diferença ao longo do ano. E como montar um orçamento familiar? Montar um orçamento familiar é mais simples do que parece. O primeiro passo é anotar todas as receitas da família.
Vamos imaginar um exemplo. Uma família possui duas fontes de renda. Uma pessoa recebe um salário de R$ 3.000 e outra recebe R$ 2.500. Somando os dois valores, a receita total da família é de R$ 5.500 por mês. Depois disso, devemos listar todas as despesas, como aluguel, água, luz, internet, despesas variáveis como mercado, lazer, delivery, compras. Anote tudo para saber para onde o dinheiro está indo. Aqui nesse exemplo, nós vamos considerar alguns valores. Aluguel de R$ 1.200, mercado de R$ 900, água, luz e internet, totalizando R$ 350. Transporte de R$ 400, lazer de R$ 300. Somando todos esses gastos, temos um total de R$ 3.150 em despesas. Agora basta calcular a diferença entre receita e despesa. A receita total da família de R$ 5.500, menos as despesas, que são R$ 3.150, nesse caso acabaria sobrando R$ 2.350. Esse valor poderia ser utilizado para formar uma reserva de emergência, investir ou guardar para objetivos futuros. O mais importante é repetir esse acompanhamento todos os meses. É importante lembrar que esse exemplo é apenas uma simulação. Cada família possui uma realidade diferente. Algumas famílias têm uma renda maior, outras menor, mas o princípio é sempre o mesmo: gastar menos do que se ganha. Se as despesas estiverem maiores do que a renda, é necessário identificar quais gastos podem ser reduzidos ou adiados, até que a situação financeira esteja equilibrada. Nesse slide, podemos visualizar esse exemplo de forma resumida. Ao organizar receitas e despesas em uma tabela, fica muito mais fácil identificar quanto dinheiro está disponível no final do mês e decidir qual será o melhor destino para esse valor. Mas como economizar dinheiro no dia a dia? Economizar dinheiro não significa deixar de viver ou abrir mão de tudo que gostamos. Na verdade, significa utilizar os recursos de forma mais consciente. Uma dica importante é evitar compras por impulso. Antes de comprar algo, pergunte a si mesmo se realmente precisa daquele produto ou serviço. Outra dica é pesquisar preços antes de comprar. Muitas vezes encontramos diferenças significativas entre estabelecimentos para exatamente o mesmo produto. Também é importante ter cuidado com parcelamentos. Embora a parcela possa parecer pequena, várias compras parceladas podem comprometer grande parte da renda mensal. Além disso, fazer uma lista antes de ir ao supermercado ajuda a evitar compras desnecessárias. Pequenas economias realizadas todos os meses podem gerar uma grande diferença ao longo do tempo. Um erro bastante comum é acreditar que economizar significa deixar de aproveitar a vida. Na verdade, economizar significa fazer escolhas inteligentes. Por exemplo, preparar refeições em casa algumas vezes na semana, cancelar assinaturas que não são utilizadas, ou esperar alguns dias antes de realizar uma compra por impulso são atitudes simples que ajudam bastante no controle financeiro. O objetivo não é deixar de gastar, mas gastar de maneira consciente e planejada. O que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro guardado para situações inesperadas. Ninguém está livre de imprevistos. Pode acontecer uma emergência médica, uma perda de emprego, um conserto urgente no carro ou algum problema na residência. Quando temos uma reserva financeira, conseguimos enfrentar essas situações sem precisar recorrer a empréstimo ou ao cartão de crédito. Por isso, a reserva de emergência é considerada um dos pilares da educação financeira. Muitas pessoas só percebem sua importância quando enfrentam um problema inesperado.
Imagine perder o emprego ou precisar pagar uma dessas despesas médicas inesperadas. Se houver uma reserva financeira, será possível enfrentar esse momento com mais tranquilidade e segurança. A importância de definir metas financeiras. Ter metas financeiras ajuda a manter a disciplina. Quando sabemos exatamente o que queremos alcançar, fica mais fácil economizar e manter o planejamento. Alguns exemplos de metas financeiras são comprar uma casa, fazer uma viagem, trocar de carro, investir em cursos e qualificação profissional e montar uma reserva de emergência. Cada pessoa possui objetivos diferentes, mas todos eles se tornam mais alcançáveis quando existe organização financeira. Outro benefício de estabelecer metas é manter a motivação. Quando sabemos por que estamos economizando, fica muito mais fácil evitar gastos desnecessários e acompanhar nossa evolução ao longo do tempo. Antes de encerrarmos, vamos relembrar os principais pontos. Hoje aprendemos que controlar receitas e despesas é essencial para manter uma vida financeira equilibrada. Também vimos que economizar é um hábito que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que a reserva de emergência oferece segurança diante dos imprevistos e que definir metas financeiras ajuda a manter o foco e a disciplina. Chegamos ao final desse treinamento. Gostaria de deixar uma mensagem final. Não é necessário esperar ganhar mais dinheiro para começar a organizar as finanças. O mais importante é criar o hábito de controlar receitas e despesas, estabelecer prioridades e fazer um planejamento. Mesmo pequenas economias feitas todos os meses podem representar uma grande diferença no futuro. A educação financeira não depende apenas de quanto dinheiro ganhamos, mas principalmente da forma como administramos nossos recursos. E espero que esse conteúdo tenha sido útil e que você possa aplicar essas orientações no seu dia a dia. Muito obrigada pela sua atenção e participação. Não se esqueça de responder ao formulário de avaliação do treinamento que vai estar nos comentários. E até a próxima!